Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé um pouquinho para a gente tomar ânimo, né? Eu estou muito feliz, eu estou muito animado. Esse é um tempo que eu me sinto como um vulcão em erupção, né? Eu tô verdade mesmo. Ontem nós começamos um projeto ali no Porto Meira, e um projeto que a gente vem sonhando há algum tempo. E Deus nos deu uma grata alegria, uma grata surpresa ontem. As expectativas assim supridas, né? E eu vejo que é um tempo de Deus para a nossa vida. É um tempo de Deus para aquele lugar onde nós estávamos umas 70 pessoas mais ou menos reunidas. E assim, o pastor Tiago pregou ontem lá, nós agarramos ele e falamos assim: você só vai embora, você só vai viajar se você pregar aqui. Aí ele pregou lá e nós abençoamos ele para ir. Quem vê, né? Então assim, a gente está muito feliz. Deus tem levantado pessoas, Deus está levantando pessoas. E nós acreditamos em tudo aquilo que nós estamos pregando, né? Sobre esse avivamento, né? Nós acreditamos na expansão, na extensão do corpo de Jesus. E o Senhor está fazendo coisas gloriosas e extraordinárias na vida da sua igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de Romanos. O Evangelho de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Está vendo como é que eu estou animado? Capítulo de número 5, o verso 1 a seguir. Um texto bastante conhecido, um texto bastante interessante, né, irmão Álvaro? Está animado também, irmão Álvaro? Meu Jesus da glória. Diz assim a Bíblia: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos ou nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está incrível, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque se nós, quando éramos fracos, a seu tempo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morre por nós. Por que, irmãos? Pensa bem. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, quando éramos fracos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Amém? Pode tomar assento. Eu gosto muito desse texto de Paulo, dessa carta. Romanos, não tem como a gente não amar, não tem como a gente não gostar, não tem como você não se apaixonar por Romanos, né? O Martinho Lutero, ele chegou a comentar a respeito de Romanos e dizendo que se não houvesse nenhum outro livro da Bíblia, só a carta de Romanos já era suficiente para a salvação de toda a raça humana. De tão grandiosa, gloriosa, toda a soteriologia está inclusa dentro desse livro, dentro dessa carta do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para Romanos, para esse capítulo, há tantas coisas a se dizer sobre esse texto do capítulo 5 de Romanos. Quando você lê Romanos 5, você vai observar que esse texto é um daqueles textos que não precisa se pregar, ele é autoexplicativo. É um texto que se prega, é um texto que fala por si só. Uma simples e rápida leitura, logo você chega ao entendimento e à compreensão do que a Bíblia está dizendo a você. É incrível, porque quando você faz essa leitura, você faz muito compassadamente.
você precisa parar e você precisa pensar, porque cada frase, irmão, é uma sentença liberada de Deus para o coração da gente que se alimenta desse texto. É incrível esse capítulo de número 5, porque Paulo, ele retrata a carta de Romanos, ele começa a fazer um diagnóstico da raça humana. Paulo, ele fala do ser humano no seu âmbito maior. Paulo fala do ser humano no complexo que é a questão nossa como pessoas, como indivíduo, como raça. E ele vai falar, ele vai nos arremeter lá no princípio de todas as coisas, lá no Éden, lá quando tudo começou, porque de uma certa forma todos nós estamos ligados àquilo que aconteceu em Adão. Todos nós estamos relacionados com aquilo, as consequências negativas, positivas, as inflações, tudo que aconteceu no Éden implica na nossa situação e na nossa condição aqui hoje e agora. Então Paulo, ele vai dizer nessa carta, ele fala sobre algumas coisas que são muito interessantes, mas eu quero começar do ponto de partida do Éden. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, quando a Bíblia fala que Deus cria todas as coisas através do seu poder, através da sua palavra, tudo que existe, tudo que existem nesse mundo físico, tocável, palpável, tangível, foram criados e formados pela palavra do poder de Deus. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e todas as coisas foram feitas por ele, pela palavra do seu poder. Mas quando Deus chega no ser humano, no homem, a Bíblia vai dizer que a Trindade se reúne. E a palavra liberada em Gênesis é façamos um homem, no plural. Deus está dizendo façamos um homem. Há um consenso na Trindade dizendo, falando, projetando a respeito do indivíduo, a respeito do homem, a respeito do ser humano. E é incrível porque Deus vai descer. E eu acho muito legal isso. Porque, irmão, Deus podia usar os mesmos termos. Deus podia simplesmente liberar uma palavra e tudo seria concluso. Ou tudo se faria através da sua palavra. Mas não. Quando Deus, a Bíblia diz, façamos o homem. A Bíblia diz que Deus, ele sai do lugar aonde ele está. Se é que é possível, porque Deus está em todos os lugares. Mas a Bíblia fala que Deus vem, e não é só uma questão de vir, não é só uma questão de descer, não é só uma questão de sair do seu trono, não é só uma questão de sair do seu lugar, é um Deus que vem, e é um Deus que se lambuza com barro, é um Deus que está nos fazendo, e é incrível porque cada traço do ser humano, cada curva do ser humano tem um dedo de Deus, tem uma digital de Deus, tem uma marca de Deus, tem uma ação de Deus. Não existe uma indiferença. Eu acredito que a gente só ama aquilo que a gente se dedica a fazer, aquilo que a gente se dedica a construir. Eu não acredito em alguém, ou num ser, ou numa pessoa, ou num indivíduo, ou num homem, ou num marido, ou numa mulher, ou num cidadão que ame alguma coisa que ele não construa, ou que ele não ajuda a construir. Deus desceu, Deus colocou a mão, Deus sujou a mão, Deus lambuzou a mão. Cara, não sei se era barro vermelho, não sei se era barro branco, eu não sei que cor que era aquele barro, mas eu olho para Deus e parece que eu estou olhando para Jeremias 18 e estou vendo o oleiro passando, sabe, irmão? A camisa está remangada, o cara está todo sujo, o cara está envolvido com aquilo que está fazendo e está dizendo assim, não, isso aqui, ô Espírito Santo, isso aqui é a obra da nossa criação. Isso aqui é a coroa da nossa criação. Isso aqui é o ápice da nossa criação. Esse aqui é o lugar mais alto da nossa criação. A gente precisa saber quem a gente é, cara. Você não é um fruto de um acaso, irmão. Deus tocou em você quando você, antes de você existir, Deus já tocou. Deus já pensou em você. Aí você vem pra cá e pensa, eu acho que eu sou uma obra do acaso. Eu acho que eu vim a esse mundo, eu caí de paraquedas nesse mundo. Sei lá, as nossas frustrações, as nossas decepções, os nossos desânimos, a nossa criação, a nossa formação, a nossa cultura. E a gente fica pensando, não.
Deus pensou em todos os detalhes da tua vida. Deus pensou em você. Você é algo planejado, projetado, arquitetado pelo teu Deus, irmão. Não vou começar que nem assembleano para terminar que nem um batista. Esquenta não, irmão. Não me estranha não. Uma vez nós fomos para a rua. Nós fomos para a rua e daí a gente ganhou um cara que ele era lá do Afeganistão. E aí o cara vinha para cá, e aquele tempo aqui, irmão, era tanta gente, né, cara? Graças a Deus, está terminando a pandemia, as pessoas estão voltando. E aí aquele cara vinha trajado, irmão, negócio da cabeça, vestidão. E aí quando entrava no corredor, os crentes achavam que era um homem-bomba. Os crentes abrindo passagem pro cara. E esse cara, e a gente conversava na rua, a gente alugou um lugar para ele ficar, levamos ajuda para ele através da igreja, acolhemos esse cara, ficamos com ele mais ou menos uns 3 meses. Ele falava que ele era um médico, até hoje não apresentou a carteirinha ainda. Falava que era da Cruz Vermelha, compramos roupa de médico pro cara, aparelhinho para medir, sei lá se ele, enfim. Eu digo uma coisa, que a semente serve para 2 coisas, ou para salvação ou para maldição da pessoa. Se você entrar no campo da ilegalidade e querer usurpar a semente de alguém, dizendo coisas que você não é, e essa pessoa semear na tua vida, você está decretando a tua sentença. Para 2 coisas, para bênção, para vida ou para morte. E é incrível, porque quando a gente conversava, e você estava no meio fio ali da Avenida Brasil, fazendo evangelismo, e você estava com ele, e começava a falar, ele começava a contar as histórias. Um dia ele chegou na minha casa e disse assim para mim assim, eu falando, cara, eu estou passando uma luta lá em casa, o negócio está tenso, tinha dado aquela chuva de pedra, e tinha detonado todos os telhados da minha casa, da casa da minha mãe, nos fundos, e nós estávamos, pô, não sei o que eu faço, desesperado. Ele falou para mim assim, mas por que você está desesperado, cara? Eu falei, esse cara é retardado. Ó, a ideia do cara. Aí ele falou, não, cara, porque lá na minha terra, aqui vocês estão lidando com uma pedra que cai a cada sei lá quantos anos. Lá nós convivemos com bomba. Lá as crianças perdem o braço, perdem a vida, os pais perdem os filhos. Então isso para nós aqui não é problema. Daí eu conversava assim com ele tranquilo, mas quando ele vinha para cá, e às vezes eu pregava, ele dizia, eu não sei por que você fica tão bravo quando você está pregando. Você não é assim. Então, irmão, fique com essa palavra. Eu não sou bravo, sabe? Eu só sou gritão. Que rodeio para falar uma coisa, né? Perdi 10 minutos do sermão. Não vou falar mais isso. Quando a gente vai para a Bíblia e vê Deus criando esse homem, mas Deus não só cria esse homem, Deus não só toca nesse homem, Deus não só deixa o seu DNA impregnado nesse ser humano, nessa pessoa. Mas o mais incrível é um Deus que vem na virada do dia. É um Deus que tem prazer em vir mais uma vez. Ele veio quando fez, mas Ele continua vindo depois que Ele fez um ser humano. É um Deus que tem prazer, e aí entra a questão, não é porque Ele não vem, porque Ele tem crise de adoração no céu. Sabe, é como se, Deus está vindo para o meu culto, porque né, Ele está em crise lá no céu, não tem ninguém que adora Ele, não tem ninguém que cultua Ele, não tem ninguém que o reverencia, não tem ninguém que o reconhece como Deus. Então Ele precisa vir porque Ele está carente da minha adoração. Se eu não adorar Ele, pode ser que Ele entre em depressão. Talvez Ele nem durma de noite, se eu não adorar, se eu não prestar meu culto. Às vezes já viu aqueles crentes invocados que ele fica com aquela carranca, né, irmão? E tipo assim, ele fica tão invocado que ele fala assim, cara, não vou dar glória a Deus. Eu vou pensar se eu vou levantar minha mão, né? Aqueles crentes, né? E aí, você vê que Deus vem na virada do dia. A Bíblia diz que Ele se relaciona, que Ele se comunica, que Ele se transfere. Irmão, pensa nisso, Deus trocando ideia, Deus conversando. Irmãos, não existe barreira, não existe um véu que separa, não existe rompimento. Eles têm comunicação visual, sei lá qual que era, se eles poderiam visualizar-se.
ver a face um do outro, porque Deus é Espírito. Nós não sabemos qual era essa fisionomia, se é que Deus, de que forma que Deus se representava, ou talvez Deus se representava através de uma teofania, uma aparição de Deus em forma humana. Nós não sabemos qual era a forma que Deus vinha, que Deus aparecia, mas a questão não é a forma que Deus vem, não é o meio que Deus vem, mas é o prazer de Deus de vir a um lugar. É um Deus que ama tanto que Ele vem para se relacionar, para se comunicar nesse mundo. Então Deus, Ele não precisa de ser adorado. Ele recebe adoração, porque nós reconhecemos que Ele é digno de ser adorado, porque foi Ele quem fez, foi Ele quem formou, foi Ele que criou. Ele é digno de honra e de glória. Eu acho incrível, porque quando você olha para a Bíblia, você encontra no capítulo 5 uma galera no céu, os anciãos, e eles estão adorando de dia e de noite de dia. Eles estão olhando para o Cordeiro e estão dizendo: tu é digno, você é digno, você é merecedor de honra, de glória, de louvor, de adoração. Você é o top dos top. Eu não sei se tinha essa linguagem lá ainda, mas você é o cara. Você fez todas as coisas, um beijo, né? Um coraçãozinho, I love you. Estou metido hoje, hein? Ele está invocado, sabe? Eles estão dizendo que Deus é tudo aquilo e muito mais, sabe, irmão? Então quando nós adoramos aqui, nós só nos unimos ao que eles estão fazendo lá no céu. Nós estamos nos unindo, nós nos tornamos mais um com eles, ou um com eles, naquilo que eles estão fazendo. Se há uma concordância no céu, precisa ter uma concordância daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim como é aí no céu. Seja feita aqui na terra a tua vontade no céu, na terra, no céu, na terra, sei lá. Seja feita a tua vontade. Se una, adore a Jesus. Ele é digno, 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 Ele é digno. Oh, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Mas foi assim por muito tempo. Mas sabe o que é meio que dramático em tudo isso? É uma pergunta que a gente sempre faz: como que pode alguém se perder no paraíso? Como que pode alguém se perder no paraíso? Mas pior do que a pergunta de eu dizer para você como que pode alguém se perder no paraíso, pior do que essa pergunta é a gente pensar que essa história volta a se repetir todos os dias. Porque todos os dias, de uma forma ou de outra, nós estamos nos perdendo nos melhores lugares, nos lugares improváveis que a gente se perca. Todo dia, de uma forma ou de outra, Deus está nos implantando ou nos plantando em um lugar. E todos os dias, por questões de escolha, por questão da nossa determinação e da nossa vontade, nós decidimos sairmos desse lugar que Deus nos plantou. Sabe como pode alguém pecar no paraíso? Adão descobriu da pior forma que ele era feliz, só que ele não sabia. Adão descobriu da pior forma que ele tinha tudo que ele precisava. Por quê? Porque a questão não era o jardim, a questão não era as delícias do lugar, a questão era o Deus que estava no lugar, era o Deus que habitava no lugar. A tragédia não é perder o jardim, a tragédia é perder o Deus que se comunica. Sabe qual é o grande problema do ser humano? Isso é repetitivo, é uma síndrome.
é que nós valorizamos mais aquilo que nós não temos do que aquilo que temos. O grande problema nosso, ou talvez o grande problema de Adão, é que parece que a janela da nossa alma está aberta, e nós estamos olhando sempre de dentro para fora. Sempre estamos olhando para a paisagem do vizinho, para a grama do vizinho. Sabe, parece que as pessoas valorizam mais o que o vizinho tem do que elas têm. Se eu tivesse um filho que o vizinho tem, se eu tivesse... a mulher não vou nem dizer, porque aí seria um negócio fora da curva. Vice-versa também é verdadeiro. Mas tem um zoiudo por aí, um zóio de banha, que a gente diz lá no português. Por aí tem. Então, com a janela da alma aberta, aí tudo que vem de fora, ele vai adentrando. E aí o jardim já não é mais suficiente, porque eles já não estão mais enamorados pelo Deus do jardim. Eles estão enamorados por aquilo que eles estão vendo de fora. Perdeu a visão, perdeu o foco, porque pecar é você errar o alvo, é você perder realmente o sentido, a visão, o propósito da sua existência, a razão da sua existência, a razão pela qual você foi criado, a razão pela qual você existe. Mas eu acho mais incrível ainda, não é só a questão de perder, ou se perder, porque existem consequências de escolhas, existem consequências de decisão. Deus deu o poder de escolha, o livre-arbítrio, mas toda a escolha que a gente faz nos leva para algum lugar, isso é óbvio. Deus disse para Adão: olha, você não deve fazer isso, porque o dia em que você fazer, você vai morrer, cara. O pecado literalmente vai entrar nesse lugar, nesse espaço de vida. E o tempo se passou. Todos nós conhecemos a história. Ele pecou, ele transgrediu, e nós sabemos que as consequências quais foram. Isaías 59, 1 e 2, a Bíblia fala que os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, ela nos separa literalmente de Deus. E esse estado de separação, ela pode ser considerado um estado de separação momentâneo, né? Porque quando a gente fala de separação, quando a gente fala de morte espiritual, a gente está falando do estado de separação. Efésios 2, versículo 1, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus nos encontrou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecado. O morto não fala, né? O morto não respira, o morto é um morto. E nós estamos falando isso no sentido espiritual. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: eu vim para que vocês tenham vida. Olha, irmão, eles não estavam vivos, os discípulos não estavam vivos, mas não tinha vida espiritual. Jesus está dizendo sobre o quadro do homem caído, o quadro do homem ainda em Adão, o quadro de morte, o quadro de afastamento, o quadro de isolamento, o quadro de separação que o homem está experimentando por causa do pecado. Romanos 3 e 23, a Bíblia vai dizer que todos os homens pecaram e separados estão da glória de Deus. Então esse estado de separação é como se eu não existisse. É por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. É por isso que nós pregamos sobre a questão do batismo, porque quando vem o batismo, existe um reconhecimento, nós nascemos para o mundo espiritual. A Bíblia ainda vai dizer para a gente que esse homem agora está separado, está distante, está caminhando para o inferno, porque ele está debaixo de uma sentença, ele está debaixo de uma condenação, ele está caminhando literalmente para a condenação eterna. Isso que o homem está experimentando. Mas sempre tem um mais na Bíblia, sempre tem uma vírgula, mas a Bíblia vai dizer que Deus, Romanos 5, agora que eu vou pregar, Romanos 5, aí nós entramos no texto de Romanos 5, que ele, através da justificação, ele promoveu o acesso para aqueles que estavam caídos. Aqueles que não tinham acesso, Jesus veio para promover o acesso. Aqueles que perderam a comunhão, a comunicação, aqueles que pecaram, aqueles que transgrediram, aqueles que fizeram, ou mesmo aqueles que não fizeram. Como assim não fizeram? Por quê? Porque o pecado é uma marca em Adão. Todos nós nascemos já marcados, sentenciados.
Todos nós já estamos debaixo da sentença que Adão recebeu, porque Adão é o pai dessa raça. É por isso que Jesus disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque, irmão, se o pecado ele me leva para um lugar de morte, se o pecado me leva para um lugar de sentença, de condenação, me leva para um lugar longe de Deus, eu vou dizer uma coisa para você: aonde a graça não pode me levar. Porque se o pecado ele traz as consequências que traz, se o pecado nos leva para um lugar de morte, um lugar terrível, aonde a graça de Jesus pode levar você? Porque agora não se trata mais de morte, agora se trata do acesso, agora se trata da graça, agora se trata da vida, agora se trata do perdão dos pecados, agora se trata do sangue derramado, agora se trata de alguém que morreu no meu lugar para que eu tivesse vida. Um amor que nunca desiste. Porque se o homem peca, transgride, na consequência do pecado e na consequência da transgressão, deveria ser: eu me afasto de Deus e Deus se afasta de mim. Mas não, o homem pecou e transgrediu, eu me afastei de Deus, mas Deus não me afastou de mim. Não, irmão, isso é misericórdia. Porque se a gente peca, ou se alguém pisa na bola com a gente corta relacionamento, a gente bloqueia no WhatsApp, a gente bloqueia no Facebook, é a verdade. Ou a gente é bonzinho assim, usa tanto de misericórdia com os outros, sabe? Se a gente peca contra a gente, mas Deus não. Por quê? Porque Deus continuou vindo na hora marcada no jardim. Deus continuou vindo no mesmo lugar. Quando Deus desce, Adão havia pecado, mas quando Adão pecou, transgrediu, Deus não trouxe sentença para Adão. Deus perguntou: cara, o que houve com você? Como se Deus não soubesse o que tinha havido. Porque Deus, ele continua vindo nos mesmos lugares, no mesmo ambiente, no mesmo espaço. O propósito de Deus continua igual, as promessas de Deus continuam de pé, tudo continua do mesmo jeito. A questão não está em Deus, a questão está que eu me afastei, eu me isolei. Toda vez que você olha para a Bíblia, você vai encontrar um homem pecando, transgredindo, e um homem se afastando. Pecando, transgredindo, se afastando. Pecando, transgredindo, se afastando. Olha para a Bíblia. Não, Jesus vai dizer: não é vocês que me escolhem, é eu quem escolho vocês. Há uma natureza nossa propensa ao erro, ao pecado. Nós não queremos Deus, a nossa natureza não se inclina pelas coisas de Deus, a nossa natureza se inclina para as coisas da carne. A grande verdade é que nós estamos aqui não é por causa de nós, não tem a ver com os nossos méritos, não tem a ver não porque eu gosto de estar. Irmão, existe uma coisa que a gente precisa entender, que nós que estamos aqui, nós só estamos aqui porque um dia os nossos olhos foram abertos para o sacrifício de Jesus, para aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Olha o que a Bíblia vai dizer: o homem pecou, transgrediu, se afastou, mas Deus continuou vindo no mesmo lugar na hora marcada. O Deus que se aproxima, o Deus que chega próximo, o Deus que chega perto, o Deus que chega no leproso e não espera o leproso melhorar para que ele dê acessibilidade para o leproso. É o Deus que toca na lepra. É o Deus que desceu para criar, é o mesmo Deus que vem de novo em Jesus, porque a Bíblia fala que Ele amou tanto o mundo que Ele deu Jesus. É o Deus em Filipenses 2:8 que aniquilou-se a si mesmo, tomando forma humana. E quando Ele toma forma humana, com 30 anos de idade, Ele vem e começa o ministério. E como Ele começa? Sujando as mãos de novo. É o Deus que vai se lambuzar de novo.
A religião está dizendo: não toca nesse cara que ele não merece, não toca nessa mulher que ele não merece, ele não é digno de perdão, ele não é digno de salvação, já pecou demais, já errou demais. Aí Jesus vai dizer: eu não vim para os bons, eu vim para os desgraçados, para os marginalizados, eu vim para gente que não vale nada. A minha graça não é um merecimento do homem, é um favor meu para com os homens. Jamais o homem, ele teria condição de alcançar Deus. As nossas obras, por melhores que elas sejam, elas são trapo de imundícia. Quando nós estávamos em pecado, não estou dizendo da obra agora que nós estamos em Jesus, porque todo homem, todo crente que está na graça, ele precisa produzir frutos, precisa produzir boas obras. Mas eu estou falando quando nós estávamos em Adão, toda boa obra que nós fazíamos era como se nós não fizéssemos nada, porque um morto não pode agradar a Deus. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que nós não tínhamos condição, nós não tínhamos acesso, havia um véu que separava. Olha para a lei, só o sumo sacerdote uma vez por ano tinha acesso ao Santo do Santo. E o sumo sacerdote pecou no Antigo Testamento, traz um animalzinho, apresenta o sacerdote examina o animal, e aí depois, se não tivesse defeito, o animal era oferecido. Pegava a tua mãozinha, colocava sobre o animal, transferia o pecado, e o animal era imolado no seu lugar. Substituto. O animal substituía você. Mas isso era uma tipologia de Jesus, porque o cordeiro, ele foi morto antes da fundação do século. O cordeiro tinha sido profetizado no sacrifício de Abraão. O sacrifício de Abraão, a Bíblia fala que o cordeiro, ele precisou ser provido. Por quê? Por que ele precisou ser provido? Porque não havia ninguém digno de morrer pela raça humana. Então Deus precisou oferecer Jesus. O cordeiro, Deus olha para a raça humana e fala: estou lascado, não tem ninguém, está todo mundo pecado. Marcado. Está todo mundo, né? Aí de repente aparece um cara, um gatão, alto, bonito. Rapaz dizendo: não, papai, vou lá, papai. Mas você vai morrer por xeracola do Daniel? Porque uma coisa é você morrer por alguém que você se identifica, que faz a tua vontade, cheiroso, boticário, né? Um cheirinho gostoso, aquela coisa toda. Outra coisa é você morrer por alguém que ninguém dá nada. Outra coisa é você morrer por um ébrio, por um alcoólatra, por um bêbado, por uma pessoa que está na sentença de pecado. Todo mundo corre de um leproso, todo mundo corre de quem está atolado no pecado. Mas Jesus está dizendo: não, pai, nós já descemos uma vez, né, quando nós criamos, vamos descer de novo, para nós trazer de volta. Então, nós não podíamos nós não podíamos chegarmos até Deus. Então o que Deus fez? Não, faz assim: eu vou lá, pai, e vou trazê-los de volta para ti. Então a cruz era o meu lugar, a cruz era o nosso lugar, a cruz era o pagamento de uma dívida. Mas o cordeiro do Éden, aquele cordeiro antes da fundação do século, aquele cordeiro que foi servido de providência no sacrifício de Abraão, aquele cordeiro que foi celebrado lá no Egito para tirar o povo do cativeiro, esse mesmo cordeiro, ele se apresenta no cenário. Ele precisava ser examinado. Então mandaram ele para Herodes: examina aí. Não, eu não vejo, ele está puro, ele é justo, ele não tem pecado, ele não tem transgressão. Opa, então serve. Esse serve. Então ele vai dizer assim: não, mas vamos examinar melhor. Então manda para Pilatos. Pilatos chega: por que mandaram para mim, cara? Vamos examinar. Examina o cordeiro, não tem pecado, não tem defeito, não tem nada. Ele não tinha pecado, ele era o cordeiro de Deus, ele era santo, imaculado, não tinha defeito nenhum. De repente era Páscoa, tinha um homem para ser morto, um transgressor, um blasfemo.
o cara que tinha quebrado a lei era digno de morte, sim. A lei dizia, é digno de morrer, sim, é digno de morrer. Foi examinado, passou pelo promotor, o promotor disse, está condenado, não tem como viver, ele transgrediu a lei, precisa morrer. Mas de repente, aparece quem não tinha pecado, aparece quem não tinha quebrado a lei, aparece alguém sem defeito, sem mácula, sem ruga, e ele diz assim, não, eu vou morrer pelo Barrabás. Mas eu não vou só morrer pelo Barrabás, eu vou morrer pela igreja que ainda vai nascer. Eu vou morrer por os irmãos que ainda estão afastados, que ainda estão distantes. Eu vou morrer pela raça humana. E a Bíblia vai dizer que ele assumiu o lugar de Barrabás. Ele assumiu o meu lugar, ele assumiu o teu lugar, ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. Segura um pouquinho, irmão, eu preciso terminar isso. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu falei que ia terminar como um batista. Esse cordeiro, ele assumiu o meu lugar. Quando Jesus morre, o véu que separava já não separa mais. Até tem uma música, a luz que outrora apagada agora brilha cada dia mais. O véu foi se rasgado. Ele não rasgou de baixo para cima, porque o homem não pode ter acesso até Deus. Mas Deus então rasgou de cima para baixo. Falou assim, não tem problema, deixa comigo que eu faço. Por quê? Porque Deus sempre estava interessado em acesso, comunicação, visualização. Ele quer te ver, Ele quer te enxergar, Ele quer tocar em você. Você tem a marca de Deus em você. Lembra do Éden? Ele estava fazendo você, Ele estava formando você, Ele estava criando você. Você pisou na bola, você saiu, mas Ele continua no mesmo lugar. Lembra dessa história? Então Ele está na cruz, Ele está dizendo assim, opa, eu vou trazer eles de volta para um lugar de propósito. E aí, esse amor é tão grande porque é o justo pelo injusto, é o santo pelo pecador, é o homem que nunca transgrediu por quem transgrediu. Ai, irmão, olha que a Bíblia vai dizer, Paulo, fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus. E eu vou terminar isso, porque eu sei que o relógio ali está apagado, mas eu sei que a hora já passou. Olha que a Bíblia vai dizer, um Deus que morre pelo homem transgressor e caído. Mas Paulo vai dizer que se nós, quando nós estávamos no estado caído de pecado e de miséria que nós vivíamos, Deus teve coragem de dar o que Ele tinha de melhor no céu para morrer por você. Paulo vai dizer assim, mas se Deus teve a coragem de dar Jesus para morrer pelos meus pecados, para morrer pelas minhas transgressões, para morrer pelas minhas iniquidades, muito, olha esse termo, irmão, muito mais agora, muito mais agora. Oh, irmão, se eu tenho coragem de andar com esse cara nesse estado de pecado, nesse estado de miserabilidade que esse cara está andando, imagine agora que eu fui resgatado, agora que eu já não estou mais naquele estado que eu vivia, a minha identidade mudada, ou seja, reconhecida, a paternidade de Deus reconhecida, agora, muito mais agora. E aí é que entra o texto de Paulo, que Paulo vai dizer, Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores. Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. Mas agora, se Ele morreu quando que eu era transgressor, que eu era pecador, imagine o que Ele não vai fazer por nós agora. Porque agora, o primeiro estágio não é mais o primeiro estágio. Porque agora eu precisava da cruz, e preciso da cruz. Mas a cruz é o curso básico da teologia aqui. Porque a cruz é o acesso, é a porta, é o caminho, é o lugar que dá acesso, mas não é o lugar na sua plenitude. Jesus disse que se nós quiséssemos ir a Ele, nós deveríamos passar pela porta. A porta é só uma passagem, a porta é só um meio de acesso até Jesus. Mas existe uma vida abundante que está além da cruz. Passemos pela cruz, somos filhos de Deus, mas agora nós estamos debaixo da graça de Jesus, salvos, redimidos, conquistados pela cruz de Jesus Cristo. Fique em pé. Eu sempre digo que se Jesus tivesse vindo aqui na terra, tivesse morrido pelos meus pecados, e nada mais tivesse acontecido para mim não servir, porque eu não acredito só no Salvador, eu acredito num Pai. É por isso,
Uma coisa é Jesus ter morrido pelos meus pecados. Outra coisa é eu ter em Jesus um pai que morre por mim, mas um pai que cuida de mim, um pai que cuida do meu coração, um pai que cuida da minha casa, um pai que cuida da minha família, um pai que cuida dos meus filhos, um pai que cuida daquilo que eu preciso. É por isso que Jesus vai dizer pra gente que todos os fios de cabelo da nossa cabeça, eles estão contados. Não existe nem um fio da tua cabeça que não esteja contado. Isso fala dos cuidados, isso fala da provisão, isso fala de Deus estando com você. Segundo, Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos amou de uma forma incrível, Ele deu o Espírito Santo. Terceiro, todo pai, ele quer ter o filho por perto. E aqui na terra não dá, mano. Então ele vai dizer em João 14 assim: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar lugar. Mas se eu for preparar, eu vou voltar e vou levar vocês, para que aonde eu esteja vocês também. Jesus está dizendo: não, esse relacionamento precisa ser pleno. Esse relacionamento precisa ser pleno. Eu vou levar vocês para um lugar que nunca mais o pecado vai afastar vocês de mim. Eu vou levar vocês para um lugar que nunca mais vocês correrão o risco de sair da minha presença. Eu vou levar vocês para um lugar onde haverá vida e nunca mais a morte, nunca mais a angústia, nunca mais a fome, nunca mais a peste, nunca mais vocês vão ser assolados por nada. Eu vou estar lá, eu vou servir vocês na minha mesa. Você, Abraão, Isaac, Jacó, os apóstolos, Paulo, será um lugar pleno. Eu termino dizendo de verdade, pastor. Paulo vai dizer assim pra gente: é por isso que nós gloriamos nas tribulações. Por que nós nos gloriamos nas tribulações? Fomos salvos do pecado, recebemos a identidade de filho, recebemos o Espírito Santo que está dentro de nós. Temos um Pai que cuida de cada detalhe da nossa vida. Temos um Deus que prometeu uma promessa de vida eterna para cada um de nós que aqui estamos. E é por isso que às vezes a gente olha para uma circunstância, olha para um problema, olha para uma dificuldade, e a gente pensa assim: não, eu não posso parar, eu não posso desistir, porque eu vou glorificar a Jesus no meio das tribulações e da luta. Por quê? Porque eu sei quem eu era no passado, e eu sei o que eu estou me tornando lá no futuro. Há uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida de graça, uma vida além da vírgula de Jesus para você. Levanta a tua mão assim para o céu. Espírito Santo, oh Espírito Santo, a palavra é tua, a palavra é tua, a palavra é tua, a palavra não é minha, a palavra é tua. Frutifica nesse coração, frutifica nessa terra, frutifica na vida desse homem, frutifica na vida dessa mulher. Senhor, muda essa história, muda essa casa, muda essa família, muda esse casamento, muda esse relacionamento, mas principalmente muda, Senhor, essa mentalidade, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Sabe, irmãos, essa porção do evangelho que nós ouvimos nessa manhã, ela é uma janela de misericórdia para muitos dos que estão aqui nessa manhã. Eu não vou apelar para o seu emocional nessa manhã, porém nós estamos diante de uma oportunidade de uma mudança de vida. Jesus não oferece para você uma vida melhor. Jesus não oferece para mim e para você uma vida sem sofrimento, porque a tribulação, ela produz a paciência produz a perseverança, sabe? E às vezes nós queremos fugir da tribulação, mas é a tribulação que produz em nós a paciência, e a paciência que produz em nós a perseverança, e é a perseverança que produz em nós a esperança.
Talvez tudo que você já fez na sua vida, todas as portas que você já bateu na sua vida, elas só trouxeram para você mais dores, mais angústias, frustrações, crises de ansiedade, depressões, porque talvez você colocou a sua esperança no lugar errado. Talvez você colocou a sua expectativa no lugar errado. Talvez a sua vida está tão despedaçada que diante dessa palavra eu estava ali pensando: Jesus, o Senhor me fez do pó dessa terra, mas os embates, as dificuldades dessa vida, elas vão arrancando pedaços de nós, que é como se nós sentíssemos vontade de se refazer, de voltar novamente para as mãos do oleiro, para que o oleiro fizesse ali um remendo, colocasse de novo aquela porção de barro que foi quebrado. Mas eu quero dizer para você que, segundo a visão de Jeremias, o oleiro quebra de novo o vaso que foi entortado com o seu tempo, ele mistura de novo e ele faz de novo. Eu quero dizer que a sua vida não vai ser remendada por Jesus, ela vai ser feita de novo. De novo, de novo, de novo. Sabe, um dia Jesus chegou diante de um homem que não tinha visão, e o que Jesus fez diante desse homem que estava disforme? Ele pegou uma porção de terra, ele cuspiu, ele fez um lodo e ele curou esse homem. Jesus está aqui nessa manhã para refazer a sua vida e te dar uma oportunidade de recomeçar. Por isso, se você quiser aceitar essa vida que só Jesus tem para você, faça um sinal assim com a sua mão. Eu gostaria de saber quem é você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã, dê um passo de fé e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Vem, eu quero abrir esse convite para você nessa manhã. Sabe por que nós construímos todo esse momento? Porque nós saímos da nossa casa de manhã, porque o pastor Daniel investiu o tempo da sua vida preparando essa mensagem, porque nós acreditamos que você é uma parte de nós, que está fora de nós, e nós queremos agregá-lo na nossa vida como família cristã. Alguém nessa manhã, dê um passo de fé. Saiba que Jesus está esperando uma postura da sua vida também. Dê um passo de fé, vem à frente. Talvez você está do lado de um amigo, de alguém que você trouxe para essa reunião. Faça convite para essa pessoa nesse momento. A igreja ore nesse momento, interceda nesse momento. Nós não somos uma obra do acaso, nós somos planejados por Jesus. Amém? Feche seus olhos, levante as suas mãos, vamos agradecer a Jesus por essa manhã. Aqui tem uma vida chegando aqui, irmãos. A Bíblia fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia! Sim! Aleluia! Estenda suas mãos para cá, vamos orar por essa jovem. Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa vida que se entrega nessa manhã, Pai. Vale a pena, Jesus, te amar. Vale a pena fazer o que fazemos, Senhor. Não existe recompensa financeira, material nesse mundo que possa, Senhor Jesus, cobrir a nossa alegria, a nossa euforia, Senhor, de saber que nós estamos plantando em Teu reino e que o Teu reino tem frutificado no nosso meio, Senhor.
Em nome de Jesus, nós oramos por essa vida que se entrega a Ti, Pai. Que nós, como família espiritual, possamos cuidar dessa jovem para que ela encontre, Senhor Jesus. Para que ela encontre, Senhor Jesus, o seu lugar no nosso meio. Obrigado pela vida do pastor Daniel. Obrigado por essa palavra nessa manhã. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez e continuará fazendo em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Será que você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, aleluia. Pastora Sara, por favor, você vai acompanhar a pastora Sara até a nossa lounge. Você que está nos visitando, por favor, não saia sem antes passar na nossa lounge. Você é muito especial para nós. Eu quero ainda falar sobre algo que nós fizemos nessa manhã. Tem aqui na igreja o irmão Damian, acredito que é assim que se pronuncia. Ele faz um trabalho de marmitas na região do Bubas, e parte da oferta que nós recolhemos nessa manhã, nós vamos investir nesse projeto, porque a nossa igreja acredita naquilo que está sendo feito e gerado, amém? Nós precisávamos dar esse aviso aqui sobre a igreja. E no próximo Entre Elas nós faremos um coral feminino. Por isso, se você, irmã amada, deseja fazer parte desse coral feminino, você fique atento às nossas redes sociais. Eu acredito que tem um telefone ali, 998-00-1661. Entre em contato com esse telefone. Se você tem um contato da secretaria, manda ali para a secretaria que você quer participar desse coral, e nós vamos ter o prazer de começar esse trabalho aqui na igreja no Entre Elas, amém? Deus é bom toda hora. Tenham um domingo excelente, uma semana excelente, para a glória de Jesus. Deus abençoe vocês, vão com Deus.